Olha, e a gente tem informação agora da coluna do Fábio Serapião, isso mesmo. Polícia Federal intimou Luiz Fernando Correia, atual diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, a depor sobre suposta espionagem ilegal, realizada pela chamada ABIN Paralela. Para detalhar essa história, quem está com a gente hoje é Fábio Serapião, colunista Fábio Serapião, está aqui no estúdio com a gente. Oi, Serapião, boa tarde. Boa tarde, Neila. Olha, mais um desdobramento sobre a ABIN Paralela. Quando a gente acha que não vai mais falar sobre isso, vai. Eu estava explicando para quem está assistindo a gente que a última vez que falamos sobre a ABIN Paralela foi aí naquela investigação do Paraguai, na verdade, investigação do Brasil, investigação secreta do Brasil sobre o Paraguai no que diz respeito a uma negociação da usina de Itaipu. Parou aí o assunto ABIN Paralela e agora você traz essa novidade para a gente. Conta, o que está acontecendo? É isso, Neila. O caso da ABIN Paralela se estende desde o primeiro ano do governo Lula, né? Ela começa ali com uma reportagem que fala sobre o uso de um software espião pela Agência de Inteligência Brasileira. A PF abre um inquérito, começa a investigar. Em outubro de 23 tem uma primeira fase. Em janeiro de 24, mais algumas fases. Essa investigação vai andando até chegar na reta final, que é agora com a intimação do Luiz Fernando Correia, atual diretor da ABIN. Essa intimação é a reta final da investigação. A Polícia Federal, ela então chega no finalmente chamando o diretor da ABIN. Essa investigação, ela diz respeito às demais investigações que tratam da ABIN Paralela ou uma investigação separada? Isso, todos esses fatos estão sendo investigados lá e essa é a reta final. Bom, agora mais uma, né? Mais uma para a ABIN Paralela. Tem atos golpistas envolvendo a ABIN Paralela, tem essa história agora e tem a questão do Paraguai aqui com o Brasil. O Paraguai que acabou aumentando o tom, né, da diplomacia. O Itamaraty, como eu disse, não se manifestou sobre esse assunto de uma suposta investigação do governo, na época de Jair Bolsonaro, do governo para investigar essa negociação aí da usina de Itaipu. O governo Lula alega essa investigação secreta aí contra o Paraguai e que isso acontecia apenas à época do governo Lula. Neila, é isso. Esse é um dos temas que o diretor Luiz Fernando Correia vai ser questionado. Durante a investigação da ABIN Paralela, algumas pessoas foram depor e uma delas contou dessa operação de inteligência secreta contra governantes do Paraguai, relacionado ali no contexto da disputa ali sobre tarifa de Itaipu. E é isso que a gente fala aí na matéria que está no alvo, está na tela, que a Polícia Federal vai questionar o Luiz Fernando Correia sobre esse tema e também sobre a questão da obstrução na investigação da ABIN Paralela. A gente lembra que logo na primeira fase da investigação, o número 3 do Luiz Fernando Correia foi alvo da investigação e foi afastado. Depois da segunda fase, o número 2 do Luiz Fernando Correia, o Alessandro Moretti, que também foi intimado e vai depor na Polícia Federal, ele foi afastado também, porque a Polícia Federal apontou que estava havendo uma obstrução à investigação. A Polícia Federal ali disse que tinha depoimentos, tinha informações que o Alessandro Moretti e o Luiz Fernando Correia teriam atuado para atrapalhar as investigações. Embora o caso tenha a ver com a gestão de Jair Bolsonaro na ABIN, a Polícia Federal apontou na investigação que mesmo durante o governo Lula, com o Luiz Fernando Correia e com o Alessandro Moretti na direção da ABIN, também teria havido ali uma dificuldade para se investigar essa estrutura paralela, né? Essas pessoas que atuavam de forma ilegal na agência. Então, o depoimento do Luiz Fernando Correia, ele mostra aí o fim da investigação e os dois principais pontos que ele vai ser questionado é sobre isso, Neila. É sobre a obstrução de justiça na investigação e também sobre o caso do Paraguai, se ele deu ordem para que essa operação que começou no governo Bolsonaro, para que ela tivesse uma continuação também no governo Lula, Neila. Eu me lembro, eu estava lendo aqui na sua matéria, o nome da operação, Operação Última Milha. Eu me esqueci o nome do software que era utilizado, mas tinha um software que era utilizado à época aí, First Mile, a operação é a Última Milha, e o software First Mile que era utilizado, que foi quando começou, né, toda a divulgação desse caso de que a ABIN estaria utilizando esse software para investigar várias pessoas. Isso, esse software é um software espião
segundo a Polícia Federal, ele conseguia monitorar a localização dos celulares das pessoas. A ABIN diz que ele não teria tanto esse poder, que ele não invadia a rede telefônica. A Polícia Federal, na investigação, diz que o First Mile, ele entrava na rede telefônica e conseguia quebrar o sigilo ali do telefone da pessoa para ver a localização. A investigação começa com isso, mas depois ela tem vários desdobramentos, né, Leila? Depois do First Mile, a Polícia Federal descobre que o mesmo grupo ali na ABIN, na gestão do Alexandre Ramagem, também estava produzindo dossiês, levantando informações, espalhando desinformação sobre adversários do presidente Jair Bolsonaro. Então essa investigação também vai para esse lado. É aí que o Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, é alvo, né, lá em janeiro de 2024. E daí isso vai caminhando até que tem esse depoimento que cita essa operação secreta da ABIN no Paraguai, e agora a PF tenta concluir toda essa investigação, vendo o que de errado tinha na ABIN na gestão Bolsonaro, e também vendo essa ponta que é dentro do governo Lula, que é a suposta obstrução de justiça que aconteceu e que teria aí o Luiz Fernando Correia e pessoas da sua cúpula envolvidas. Tanto o Luiz Fernando Correia, quanto o Alessandro Moretti, que era o número 2 dele, e como eu disse, caiu depois de algumas fases da última milha, os dois vão ser ouvidos no mesmo horário e a previsão é para quinta-feira. Então eu acho que depois que a polícia ouvir, ela caminha para o finalmente, e eu acho que essa investigação, também relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, deve caminhar para o fim, Neila. Serapião, para quem está assistindo a gente, não entende nada de como é que esse cara foi parar na ABIN. Quem é que indica esses nomes para irem chefiar a Agência Brasileira de Inteligência? A indicação da ABIN, a ABIN é um órgão ligado à presidência, né? Antes ela era o GSI, hoje ela é ligada à Casa Civil. Então quem indica o diretor-geral da ABIN é o presidente da República. No caso do Luiz Fernando Correia, foi o presidente Lula que indicou. O Luiz Fernando Correia já tem um histórico, ele é delegado federal também. Ele, no segundo ano do governo Lula, ele dirigiu a Polícia Federal, foi o diretor-geral da Polícia Federal. É por causa disso que ele tem uma proximidade grande com o presidente Lula. Quando o Lula volta ao poder, no Lula 3, ele indica o Luiz Fernando para a ABIN. O Luiz Fernando leva como número 2 dele o Alessandro Moretti, que no governo Bolsonaro foi diretor de inteligência da PF. Isso ali já gerou uma certa rusga com a atual cúpula da Polícia Federal. E depois vem o caso First Mile, a Operação Última Milha, e aí aumenta um pouco essa crise que o desfecho é essa intimação do Luiz Fernando Correia para depor na quinta-feira, nos finalmente do inquérito da ABIN paralela, Lê. Eu queria que você explicasse isso, não foi à toa que eu toquei nesse ponto, de quem indica o diretor-geral da ABIN, porque a gente vê esses nomes que agora são indicados pelo presidente Lula, ou seja, não tem mais a desculpa de ABIN paralela é apenas do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, Lula também vai ter que se explicar sobre isso, certo? Pois é, quando a Polícia Federal avançou na investigação, acabou derrubando o número 2 da ABIN na gestão Lula e o número 3, ela trouxe um pouco essa crise para dentro do governo Lula. Sobre o caso do Paraguai, especificamente, que é um dos temas que o Luiz Fernando vai ter que explicar, que querem saber se a operação que iniciou no governo Bolsonaro se continuou no governo dele. A ABIN diz que não. O governo Lula soltou uma nota à época e também diz que não, que isso é uma coisa do governo passado. A questão da obstrução, aí o Luiz Fernando vai ter que explicar, e é difícil falar que é do governo passado, porque foi algo que aconteceu durante a gestão dele. Mas eu acho que isso aí tende a causar um pouco mais de crise caso a PF conclua que ele realmente atuou para obstruir a investigação. Se a PF concluir com isso, ela vai ter que indiciar o Luiz Fernando Correia e daí estará sendo a PF indiciando um diretor da ABIN que foi indicado pelo próprio presidente da República, Neila. E agora, para finalizar, eu queria dizer que eu não sei se eu estou desmemoriada ou se são muitos parlamentares, 513 parlamentares, não dá para lembrar tudo que acontece. Mas Alexandre Ramagem era um parlamentar, também foi o diretor-geral da ABIN à época do governo Jair Bolsonaro e foi candidato também agora no ano passado nas últimas eleições. Qual é a situação de Ramagem agora? Eu confesso a você, Serapião, que eu não sei qual é a situação dele no momento. Pois é, o Ramagem, ele está envolvido e é citado, é investigado em alguns casos sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Foi denunciado no caso do golpe e tem agora essa questão da ABIN paralela. Por enquanto ele continua deputado, né?
A questão é ver depois do indiciamento, depois das denúncias, o que vai acontecer com ele, se for condenado, qual vai ser o destino do Ramagem. Essa proximidade, esse envolvimento dele em vários casos relatados pelo ministro Alexandre de Moraes se dá pela proximidade dele com a família Bolsonaro, né, Neila? Ele foi segurança do Bolsonaro na campanha ainda em 2018, pois Bolsonaro tentou colocá-lo no comando da PF. Ele foi barrado pelo ministro Alexandre de Moraes, e aí que o Bolsonaro coloca ele na ABIN como um braço seu ali, uma pessoa de confiança dentro da Agência Brasileira de Inteligência. Os desdobramentos disso a gente está vendo agora, né, com várias investigações justamente desse período dele da ABIN aí, onde teria atuado essa ABIN paralela, que segundo a PF era um grupo, basicamente Alexandre Ramagem e outros policiais federais que ele levou para a ABIN, que atuavam aí fazendo algumas coisas fora da regra, segundo a Polícia Federal, entre elas utilizar esse software espião, o First Mile, para monitorar alvos específicos, jornalistas, adversários políticos, e também nessa parte de produção de dossiês e disseminação de desinformação, Neila. É bom conversar com quem entende, né? Fiz várias perguntas aqui para o Serapião que ele não esperava, mas ele sabia responder todas, eu tinha certeza disso. Mas tem mais, ó. Não só de ABIN Paralela vive a coluna do Fábio Serapião, tem muita matéria, inclusive, Serapião, eu quero te pedir aqui ao vivo, um dia você vai entrar com a gente para contar sobre do início da Operação Overclean até agora, porque tem muito desdobramento, tem muita matéria lá na coluna do Fábio Serapião, viu, gente? Sobre a Operação Overclean, vai muito mais longe do que a gente imaginava e trata de um assunto que a gente estava falando aqui agora, sobre emendas parlamentares. É isso mesmo, né? Isso, Neila. A Overclean aí teve a terceira fase há poucos dias, né? Ela também caminhando, avançando aí na investigação e agora no Supremo Tribunal Federal, né? Essa última fase foi a primeira fase da Overclean autorizada pelo Supremo, depois que subiu para o Supremo por causa do deputado Elmar Nascimento, e agora a gente está tentando entender aí quais serão os próximos passos da Polícia Federal. O material, a gente teve acesso ao material dessa terceira fase, e ali fica claro que foi o primeiro passo da Polícia Federal tentando mapear os tentáculos políticos desse grupo investigado em desvios de contratos milionários de autarquias federais, estados, municípios, e boa parte deles bancados, custeados com emenda parlamentar. É muito dinheiro, né? A Overclean chegou em empresas que tinham contratos milionários, principalmente com o Departamento Nacional de Obras Contra Secas, só no estado da Bahia ali mais de 150 milhões em contratos. A Polícia Federal também tenta mapear o contrato dessas empresas em vários estados, vários municípios, então a gente tem monitorado aí para ver até onde vai, e o caminho da PF me parece muito claro. Eles conseguiram mapear o grupo de empresas, o grupo de empresários que ganhavam essas licitações, mapearam também alguns agentes públicos ali das autarquias nos estados, agora já mapearam um operador que atuava junto aos ministérios, já há indícios, e por isso subiu ao Supremo, da participação de um deputado federal, que é o Elmar Nascimento, que é por isso que o Cássio Nunes Marques passou a ser o relator. Também da Bahia. Super envolvida aí, né? Também da Bahia. Isso porque a operação começa na Bahia, né? Ela começa na primeira instância da Justiça Federal na Bahia, por causa de contratos do Departamento de Obras Contra Secas lá da Bahia, principalmente de pavimentação de vias, e daí, a partir dali, a Polícia Federal vai descobrindo tentáculos e vendo que esse grupo que atuava lá, ao que parece, atuava em vários estados e municípios do país, e com essa característica de, na maioria dos casos, esses contratos que teriam tido algum tipo de desvio foram custeados com emenda parlamentar, e uma cota muito grande com emenda do relator, que é o famoso orçamento secreto, que, enfim, é o centro da briga do Supremo com o Congresso aí por mais transparências para essas emendas, até para que fique mais fácil no futuro investigar, né? Porque o que a PF tem se defrontado agora é isso, ela consegue chegar em quem desviou as irregularidades na licitação, aí na hora que você vê de onde veio o dinheiro, você sabe que veio de uma emenda, mas não sabe de quem. E muitas vezes a gente tem visto nessas investigações, foi o caso do ministro Juscelino, que caiu por causa disso, que a emenda está por trás, é o centro do desvio, né? Ela já é enviada com esse objetivo, ao que parece,
na Overclean, a Polícia Federal agora está tentando descobrir se essa lógica também vale para lá e se tem mais envolvidos, mais indícios sobre outros parlamentares que possam estar envolvidos, Neila. Olha, eu sugiro que você que está nos assistindo acompanhe lá na coluna do Fábio Serapião o que tem de matéria falando sobre o Overclean. Inclusive, ele foi o primeiro a falar sobre o Overclean, então tem vários furos aí do Serapião sobre Operação Overclean. Esse assunto emenda parlamentar não é de interesse só de nós jornalistas, não é de interesse só da polícia ou do Supremo Tribunal Federal, é de interesse de você que está nos assistindo, que colocou o deputado, que colocou o senador aqui em Brasília. Esse dinheiro que está sendo desviado é um dinheiro que você paga imposto. Esse dinheiro que está sendo desviado é o dinheiro que pode chegar aí para sua escola, que pode chegar aí para o seu hospital, para a sua rodovia. Então você também precisa ficar de olho. Ano que vem é ano de eleição. Então acompanhe o que os parlamentares que vocês votaram, que vocês elegeram, estão fazendo. Escolham com consciência. Serapião, obrigada mais uma vez, viu? Obrigado, Neila. Até a próxima.